Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao ano de 2021. Como é que foi a passagem de vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? A minha parte aqui foi bem, graças a Deus, com saúde. Eu vi um post hoje. Quem não entendeu que passar o ano 2020 foi um presente, está vivendo no mundo errado. E eu acho que é um pouco isso. Vocês que estão aí preparando para o concurso, vocês que estão aí, né, no dia a dia, você vê dois tipos de comportamento, né? O comportamento leviano, que sabe, mesmo vendo que a pandemia não arrefeceu, Santa Luzia está com 129, praticamente 120 mortos no boletim de hoje, né? E nós não temos vacina, nós não temos data para vacina, para você ter ideia. E a gente continua vendo aí cenas que realmente nos deixam atônitos, mas enfim, só para a gente deixar aí que realmente 2021 tem que ser aquele ano da virada, e a virada começa com o concurso de vocês, né? Falta aí, na verdade, praticamente 6 dias, a prova já é no próximo domingo, dia 10, e nós vamos ter essa aula de hoje, né? E na quinta-feira que vem, eu vou fazer uma bateria de 10 exercícios, tá? 10 exercícios com um apanhado geral, tá? Das questões do que a gente fez até agora e dá uma espécie de um resumão só de questões. E aquele sistema que eu faço, eu vou deixar na tela por 1 minuto, tá certo? E vocês vão ter que arriscar ali, vocês têm que aprender a dominar o tempo, ler e marcar a coisa, tá certo? Então eu vou estar fazendo isso na próxima quinta-feira, às 20 horas, a nossa última aula. Então hoje, na verdade, é a nossa penúltima aula, né? E hoje eu preparei um conteúdo, pessoal, exclusivo, que é o conteúdo da lei da tortura, 9455. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Bruno. Bruno Alves, boa noite, tudo bom, meu caro? Kelinha Fernandes, boa noite. Obrigado aí pela audiência de vocês. Quem está nos assistindo, seja aqui ao vivo, seja pelo YouTube. A gente sobe as aulas para lá logo em seguida, né? Então, pessoal, me conta aqui como é que foi, como é que estão os estudos de vocês, como é que estão as expectativas, tá? Vai me contando aqui. Eu vou partilhar a tela inteira para a gente ter maior aproveitamento. Tem gente que assiste do celular, então quero deixar aí a coisa bem tranquila. Então tá aí, curso online preparatório Bombeiros em Misia Direitos Humanos. São 5 questões, você não pode zerar, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Nosso programa, pessoal, praticamente está fechando hoje. Nós vimos aí todo o conteúdo, por incrível que pareça, nesse curto período de tempo aí, né? Então, quem não assistiu ou está pegando agora, pega atrás aí, ou no Facebook, nas nossas aulas, ou mesmo no YouTube. YouTube, Assessoria Abraão Gra, que é o nosso canal, tá joia? Então, hoje nós vamos falar aí da Lei 9455, de 7 de abril de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Eu, pessoal, já vou deixar de antemão o seguinte. Geralmente eu faço a questão no início, né? E vou até partilhar a tela aqui só para explicar isso melhor para vocês. Geralmente eu coloco uma questão no início e eu falo o trecho da lei. Como essa lei ela é muito curtinha, o que eu fiz? Eu peguei ela por inteira, são poucos dispositivos, 2 ou 3, é muito pequeno mesmo, né? Artigos, parágrafos. Eu vou explicá-la com bastante detalhe, porque a possibilidade de cair é muito grande. Por quê? Porque nas últimas provas não teve a incidência dela. E a questão da tortura, a gente tem visto aí, né, volta e meia, tortura contra idoso, tortura contra a criança e adolescente. Essa lei ela visa coibir, né, a tortura, principalmente por pessoas do Estado. Por isso que é uma lei tão importante para quem está fazendo o Corpo de Bombeiros, tá ok? Muito bem, então, feita essa observação, vamos tocar aqui a nossa aula. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Não é só físico, tá? Então pode ter uma tortura mental também? Pode, tá? Tortura que pode ser tanto sofrimento físico ou mental. Mas o verbo é constranger, ou seja, a pessoa tem que... É um ato involuntário, seja por uma arma, seja por qualquer coisa, né? Ou uma ameaça grave, vou pegar seu filho, vou não sei o quê. É isso aí, causando sofrimento físico ou mental. A.
Qual é a finalidade desse constrangimento, hein? Para ser tortura, tem que constranger alguém sob violência ou grave ameaça e causar sofrimento mental ou físico. Mas qual que é a finalidade? Vamos lá. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. E é isso aqui na época do regime militar, da ditadura militar. Os DOPS, os DOI-CODE, era para isso aí. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena para todas essas, essas ações aí é o quê? Reclusão de 2 a 8 anos. Então são 2 itens aí, Constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento mental, com a finalidade A, B e C. E depois tem a segunda. Submeter alguém sob sua guarda com emprego de violência ou ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, guarda esse caráter aí, tá? Esse é o principal artigo dessa lei. Depois, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 2. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha um dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos. Você vê que é metade de lá, né? Lá é reclusão, aqui é detenção. E lá de 2 a 8 anos, aqui é de 1 a 4 anos, tá certo? Então, aquele que se omite. Então, existe o crime de tortura por omissão? Existe, porque geralmente tortura a gente pensa por ação. Alguém constrangendo, alguém submetendo. Agora, aquele que faz ouvido mouco, tá certo? Como diz o outro, tô nem aí, né, comigo. Então, se ele tinha o dever e poderia, que ó, quando tinha um dever de evitar, ele está praticando, sim, crime de omissão. Tortura por omissão, tá? Não é crime de omissão, não. É tortura omissiva. Tortura por omissão. Cuidado com essa palavrinha aí. Parágrafo 3º. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena aí é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte, é reclusão de 8 a 16 anos. Ok? Próximo. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Falei que essa lei veio principalmente para eles, né? Você, passando a ser um agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente ou adolescente. Agora, hein? Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Cuidado que a redação que eu li anteriormente, desse item 2, era antes de 2003. O que vale para o concurso de vocês é o que eu grifei aqui, ó. Se o crime é cometido contra criança, vocês já viram, criança é o quê, gente? De 0 a 12 anos incompleto, não é isso? Adolescente é de 12 a 18 anos, lembra? Ou maior de 60 anos, que é a questão do idoso. Então, você está vendo que existe uma interface aí dentro do Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei de Tortura? Então, se é cometido contra criança, adolescente, ou mesmo contra gestante, pessoal, é o quê? E se for agente público, é uma causa de aumento, ao parágrafo 4. E se o crime é cometido mediante sequestro, isso aí qualquer um pode fazer, né? Sequestro. E aí o quê? Tortura durante o sequestro. 5º. A condenação acarretará na perda do cargo. É uma pena muito severa, olha. Então, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda de cargo, função ou emprego público e a interdição do seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Significa o seguinte, se o sujeito foi condenado a 5 anos, ele vai ficar 10 anos interditado de fazer qualquer concurso, depois de cumprir a pena. Né? Parágrafo 6º. Esse parágrafo 6º, gente, ele é primordial. Eu vou ler ele todo, depois eu vou explicar para vocês, tá? Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Essa é a redação dele.
E aí eu quis fazer uma graça com vocês no seguinte sentido. Deixa eu abrir a tela aqui para explicar melhor. Olha só. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Bruno, Kelinha, Bruno Alves. Passei a virada estudando praticamente. Isso é bom, é isso aí, Kelinha. É isso aí, toca o barco. Muita gente confunde quando fala tortura, ou terrorismo, ou mesmo tráfico de drogas. É tudo a mesma coisa? Não é. Então eu fiz digamos que fiz uma distinção por cores. Eu que sou daltônico, eu fiz uma distinção por cores. Mas, na verdade, eu destaquei para vocês. Olha, a tortura, ela faz um grupo que eu chamo que é guardar a trinca, os 3 T's. Eles são, ao mesmo tempo, inafiançáveis, incertíveis de graça ou indulto. Anistia, graça ou anistia. Vou explicar. O que é um crime inafiançável? É aquele que não se pode pagar fiança. Geralmente, pessoal, um crime, quando ele não é tão grave, a pessoa é pega em flagrante e ela vai para a delegacia presa. Se couber fiança, ela paga a fiança, o juiz ou o delegado, enfim, libera e a pessoa responde ao processo em liberdade. Cuidado, fiança não é para o cara sair livre, não. A fiança é para o sujeito responder ao processo em liberdade. Então, guarda assim, pessoal, esses crimes, o Constituinte falou, eu não gosto desses crimes. São os 3 T's. Qual que são os 3 T's? O primeiro T, tortura. O segundo T, tráfico. A Constituinte detesta traficante. E terrorismo. 3 T's, ó, tortura, tráfico e terrorismo. Lá na Constituição vai dizer o quê, pessoal? Olha só. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Então, eles não podem pagar fiança, eles não podem ter a graça. A graça é um instrumento, sim, de redução de pena. E a anistia é liberar a pessoa, é perdoar praticamente. Então, não pode ter fiança, é sem graça literalmente, e não pode ter anistia. Os 3 T's. Quais são os 3 T's? Tortura, tráfico e terrorismo. Tá certo? Aí os crimes hediondos. Cuidado, os crimes hediondos estão lá na lei dos crimes hediondos, e eles também são o quê? Inafiançáveis, insuscetíveis de graça. Mas o que cai para a prova de vocês, que é constitucional, essa parte aqui são os 3 T's. Tortura, tráfico e terrorismo são inafiançáveis, insuscetíveis de graça. Então eles são imprescritíveis. Pera lá. Cuidado. O que é imprescritível, gente? É o racismo e a ação de grupos armados. Tanto está aqui, ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Cuidado com essa palavra aqui. Imprescritível significa que, pessoal, que pode passar 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos que você vai ser processado do mesmo jeito. Então, tortura, tráfico e terrorismo, eles têm prazo? Se a pessoa não for denunciada, em princípio, eles podem sair livre? Pode. Por quê? Eles não são imprescritíveis. Quais são imprescritíveis? O racismo e a ação de grupos armados. Vocês vão, vocês viram lá no artigo 5º. Agora, o que o crime de racismo tem em comum com os 3 T's? Tráfico, terrorismo e tortura. Aqui, ó, ele também é inafiançável. Tá certo? Tanto a tortura, tráfico quanto o terrorismo são inafiançáveis quanto o racismo. Porém, eles não são o quê? Imprescritíveis. Se falar que a tortura é imprescritível, que o tráfico é imprescritível, que o terrorismo é imprescritível, a questão está errada. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, eu coloquei isso aí praticamente aqui. Ó. Olha o inciso 55 aqui. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados. Então, quais são os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis ao mesmo tempo? O racismo e a ação de grupos armados, as milícias lá do Rio de Janeiro. Agora, a tortura, o tráfico, o terrorismo, eles são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Indulto, eu estou cismando com essa palavra. Ok? Deixa eu só perguntar para quem está online aí, deixa eu só parar aqui para ver se vocês entenderam. Quem não entendeu, por favor, pessoal, só colocar aqui para mim, deixa eu ver pelo celular aqui que fica mais rápido. Bruno, Kelinha, alguma pergunta? Ficou a dúvida? Anistia seria o quê? Anistiar é a mesma coisa que perdoar, tá certo? Anistiar é liberar. Beleza?
Kelinha, não sei se a minha internet, mas está falhando a aula. Olha para mim aí se melhorou, por favor, tá, Kelinha? Kerlinha. Muito bem. Continuando aqui, o parágrafo 7º desse artigo 1º ainda, hein? O condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, né? Vamos lá no parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? O omissivo, aquele que pratica o crime, a tortura omissiva. Então, o condenado por crime de tortura, salvo por tortura por omissão, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Fechado. Beleza? Artigo 2º. O disposto nessa lei se aplica ainda quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Desculpa, não tenha. Vou ler de novo. Artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Pode ser no Paraguai. Sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, se o sujeito saiu do Brasil e foi para o Paraguai, foi um agente brasileiro lá e torturou ele no Paraguai, a lei aplica lá? Aplica. Por quê? Mesmo não tendo sido cometido no território nacional, a vítima é brasileira. Tá certo? Tranquilo? Aí a nossa questão. A nossa questão, eu sei que está tendo um delay. Eu vou dar aí, pessoal, 1 minuto, tá? Para vocês responderem para mim a questão aí, para ver como é que vocês estão, hein? Vamos lá? Ok? Eu vou ler a questão então para a gente, tá? A gente se situar. E aí, eu quero ver vocês falando aqui para mim, hein? Qual letra que é? A, B, C ou D, hein? Analise a situação hipotética a seguir. O cabo Moisés assistiu ao lado de sua sala de trabalho o colega soldado Sansão submeter militantes políticos a sofrimento físico e mental. Considerando que dispõe a lei de crime de tortura, é correto afirmar que, letra A, o cabo Moisés não praticou crime algum. B, o cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão, punível com pena de detenção. C, o cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão, punível com pena de reclusão. D, o cabo Moisés praticou crime inafiançável e imprescritível. Ó, já tô tendo resposta aqui. Ó, tá ficando bom. Mais 30 segundinhos aí, hein? Ó, Kerlinha, Bruno, vamos mudar não? É isso mesmo? Vocês têm certeza? Como diz lá naquele programa? Tem certeza? Então eu vou ler toda a questão, tá? E depois eu mostro a resposta para vocês. Então vamos lá. Questão 1. Analise a situação hipotética a seguir. O cabo Moisés assistiu ao lado de sua sala de trabalho o colega soldado Sansão submeter militantes políticos a sofrimento físico e mental. Considerando que dispõe a lei de crimes de tortura, é correto afirmar que A, o cabo Moisés não praticou crime algum. B, o cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão punível com pena de detenção. C, o cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão punível com pena de reclusão. D, o cabo Moisés praticou crime inafiançável e imprescritível. Qual que é a resposta? Letra B de bola. B de bola. Alguém? Alguém? Tô em dúvida na B, né, Bruno? Kerlinha, letra C. Olha lá, hein? Eu vou pegar a questão e resolver com a lei, tá bom? Olha só. Esse é é uma típica questão formulada pela Fundeb. Eles sempre dão um caso concreto, tá certo? Assim, eles dão situação concreta, um caso hipotético, e eles querem que você desenvolva a linha de raciocínio. Eles não querem uma prova decoreba. A prova da Fundeb não é uma prova decoreba. É uma prova que você tem que saber a lei, mas você tem que saber aplicá-la ao caso concreto. Por isso que ela não é uma prova tão fácil assim. Olha só.
O cabo Moisés assistiu ao lado de sua sala de trabalho o colega soldado Sansão submeter militantes políticos a sofrimento físico e mental, considerando o que dispõe a lei de tortura, é correto afirmar que a primeira coisa que vocês têm que guardar é que ele está pedindo é correta. Então tem 3 errados e 1 certa. Cuidado que na prova eles podem colocar é incorreto. Eles viram a questão. Aí vão ter 3 certos e 1 errado, você tem que marcar errado, hein? Cuidado. Vamos lá. O cabo Moisés não praticou crime algum. Não, né, pessoal? Ele tem que ter praticado. Por quê? Olha só, letra B. O cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão, punível com pena de detenção. É o parágrafo 2º. Vamos voltar nele. Olha o parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, ou seja, ele viu alguém ser submetido à tortura, ele tinha um dever. O cara é cabo, é soldado e ele é cabo. Ou mesmo assim, né, ele está na autoridade, né? Ele poderia, no mínimo, evitar. Ou que determinasse ou mandasse ao superior que apurasse. Incorre na pena de, olha aí, pessoal, detenção. Detenção de 1 a 4 anos. Tá certo? Então, cuidado aí com o item. E questão é bom para isso, é para a gente treinar. Tá ok? Por que não é a letra C? O cabo Moisés praticou crime de tortura por omissão, punível com reclusão. Opa! Tortura por omissão, vamos voltar aqui, ó. Olha lá, é reclusão, pessoal, quando é quem realmente constrange ou quando o quê? Submete alguém, tá certo? É ação, é a tortura por ação. Agora, a omissão ficou bem clara, aquele que se omite é detenção. Tá ok? Vou voltar aqui. Por que a D está errada? O cabo Moisés praticou crime inafiançável e imprescritível. Ô, pessoal, ele praticou crime de tortura? Praticou. O crime de tortura ele é inafiançável, mas é prescritível. Vamos voltar aqui, olha só. Tortura é inafiançável em sentido de graça ou anistia. Lembra? Ele faz parte dos 3 T's: tráfico, tortura e terrorismo. São inafiançados em sentido de graça ou anistia. O que é imprescritível é o quê? O racismo e a ação de grupos armados. Tá ok? E aí, conta pra mim como é que foi aí, pessoal. Kelinha, fiquei na dúvida se era de reclusão ou detenção. A prova é para isso mesmo, é para você ficar na pegadinha, cair na pegadinha. Né? É complicado mesmo, mas é isso. Bom, pessoal, acho que foi um rally interessante. Você vê que é uma lei pequena, curtinha e cheia de detalhe. Eu falo que esse tempo que vocês se dedicaram aqui, o custo-benefício vale muito a pena. Tá joia? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Mais uma vez agradeço aí sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a nossa última aula, 10 questões preparadas aí para a gente, tá? Você chegar na prova voando baixo. No mais, muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está nos assistindo aqui. Até mais.